Graças ao nosso Salvador, por essa gloriosa luz que ilumina o nosso caminho e nos tirou das trevas e nos fez assentar hoje nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, graças ao bom Deus, nós estamos chegando então ao fim, desse tão precioso livro, que é o livro de Romanos, aonde nós, durante um período de 5 meses, nós falamos muito sobre esse glorioso livro. E dentro desse livro, nós tivemos diversos aprendizados. Entre eles, nós aprendemos que o pecado ele foi geral, que tanto o judeu, quanto o grego, quanto o ímpio, quanto o bom, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso constantemente, mostrando que a natureza conclama as obras do Criador, e isso nos faz ser indesculpáveis em relação a Deus, colocando então todo homem como com consciência de que existe um ser supremo que julgará todas as coisas. Então, Paulo no capítulo 1, 2 e 3, ele mostra qual é a nossa natureza. E ele dá muitas ênfases que a nossa natureza é corrompida. E mostra com muita clareza que nós pecamos por omissão, pecamos por consciência, pecamos em julgar, pecamos de todas as maneiras. E ele conclui dizendo, todos pecaram e destituídos estão então dessa glória. Sendo assim, logo no capítulo de número 4, ele apresenta a justificação pela fé. E ele usa ali exemplos com Abraão, com Davi e tantas outras pessoas dentro dessa que poderíamos citar, mas Paulo ele enfatiza essas personagens mais ilustres do Antigo Testamento, mostrando que a graça veio antes da lei, que a graça veio antes das obras, que a graça veio antes de pactos, porque Deus amou o ser humano primeiro, como disse João, Deus nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. Paulo, então, no capítulo 4, ele enfatiza que a salvação ela não vem do mérito humano, que a justificação é um ato direto da divindade. Contudo, a partir dessa justificação, o capítulo 5 e o capítulo 6, Paulo ele vai dar ênfase nos frutos dessa santificação, que gera a paciência, o domínio próprio, que a tribulação, ela produz a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, mostrando que através da justificação gera em nós a fé. Pois agora, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Então, há uma linha tênua aonde Paulo está construindo uma trajetória para a igreja entender da onde nós saímos, da onde fomos resgatados. E Paulo, ainda no capítulo de número 5, ele continua falando, e ele fala assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores, éramos inimigos de Deus. E ele fala, talvez por um bom alguém ouse morrer, mas Deus não, Jesus não, Jesus morreu por nós e nós éramos ainda inimigos, mostrando que a graça, ela é divina, e somente aquele que tem um amor perfeito pode fazer esse sacrifício para homens e mulheres pecadores, que realmente escarnecem e zombam de coisas santas. Então, o capítulo 5 e capítulo 6, Paulo trata isso. Já no capítulo 7 e no capítulo 8, nós vemos ali um dilema da humanidade, porque Paulo ele vem numa carreira de santificação, mostrando que o homem ele é santificado por Cristo, que ele tem os frutos de justiça, e vai nessa carreira, mas de repente ele breca ali, ele canta os pneus e fala assim, miserável homem que sou, ou desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que Paulo fala isso? Porque alguns versículos antes ele estava falando que existe uma guerra entre carne e espírito, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não tenho que fazer, quando eu menos percebo, já cometi. E ele está ali sempre à porta batendo para poder me tentar. Então o capítulo 7 e o capítulo 8, Paulo ele fala desse dilema. Só que no finalzinho do capítulo 8 ele traz uma segurança. E ele faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Deus?
Quem nos separará? Mostrando que tudo que vem de lá para cá não pode nos separar do amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus para a nossa redenção. Logo então, Paulo ele encerra essa argumentação até o capítulo 8, falando no modo generalizado. No capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo ele muda a lente para o povo judeu e mostra ali que os judeus eles foram eleitos no capítulo 9. Fala sobre a eleição de Israel. Logo no capítulo 10, fala sobre o presente de Israel. E no capítulo 11, vai falar sobre o porvir de Israel, mostrando que o povo israelita é um povo privilegiado, porque eles têm a Torá, eles têm a lei, eles têm a graça, eles têm tudo. Porém, no capítulo 11, Paulo ele fala sobre o endurecimento de Israel. Mas isso daí é um benefício para os gentios. E Paulo então falou: ó gentil, não abuse da tua graça, porque Deus ele endureceu o coração de Israel, permitiu o coração de Israel estar endurecido, para que chegasse salvação até a tenda dos não-judeus. Nesse sentido, então, eu e você compreendemos a importância de Israel. Porém, nós também vemos o amor de Deus para nós. Aí Paulo ele chega a falar de que, de alguma maneira, Deus ele permite que os gentios sejam abençoados para que incite ciúmes em Israel. Mas não é esse ciúmes diabólico, esse ciúmes perverso e ganancioso. Esse ciúmes que Paulo está falando é aquela vontade de querer ser igual, mas de um jeito benéfico. Você já viu aqueles grandes homens de Deus? Geralmente eu leio biografias, e um dos livros que eu li recentemente, completo, foi o Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E todas as vezes que eu leio aquele livro, eu me sinto envergonhado e ao mesmo tempo impulsionado, incentivado para fazer o que aqueles grandes homens fizeram na história da igreja. Homens que pregaram, homens que deram a sua vida para salvar órfãos, para salvar viúvas, criaram orfanatos, instituíram grandes denominações, entraram no meio da África para fazer missão, evangelismo. E quando você começa a ler a história desses homens, começa a gerar em você aquele desejo de querer fazer igual eles. É nesse sentido que Paulo está falando que Deus quer que gera em Israel os ciúmes. É o desejo de querer ser igual. Porque nós não tínhamos uma âncora. Nós estávamos à deriva. Ou melhor, nós estávamos mortos. Nós estávamos perdidos. Mas Jesus Cristo nos resgatou das trevas, nos fez assentar em lugares celestiais, e hoje, sem merecimento algum, eu e você levantamos a nossa mão, glorificamos a Deus e vemos todos os milagres de Deus sem mérito nenhum, sem ser povo escolhido. Israel, que é o povo escolhido, Paulo diz no capítulo de número 10 que eles estão com o coração endurecido até o tempo determinado, até o tempo preciso do ímpio. Do ímpio não, do gentil. Até o tempo do gentil terminar. Depois disso, no capítulo 12, Paulo ele muda a estrutura da pregação dele. E ele coloca ali, agora, vamos por motivos, vai? Motivos não. Mas vamos colocar assim, métodos de relacionamentos. E ali nós aprendemos que como nós devemos de ter relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo, no nosso ministério, no nosso chamado, relacionamento com os nossos irmãos, que amarmos uns aos outros, e relacionamento com os inimigos. E é aí que é onde o bicho pega, né? O relacionamento com o inimigo é o mais complicado entre nós, porque às vezes nós não queremos aceitar que o nosso chamado é amar até os nossos inimigos. Apesar de que a igreja atual, nós aqui, nós temos inimigos, mas não são inimigos bélicos. Os nossos inimigos espirituais. E se o nosso inimigo é espiritual, não temos comunhão. Repreendemos e cai fora. Não temos nem diálogo. Mas se o nosso inimigo é físico, nós temos que ter condição de trazer um relacionamento. Se possível for, se depender de vós, tenha paz com todos os homens. E na semana passada,
nós falamos o capítulo 13 e o capítulo de número 14, aonde Paulo ele começou a tratar em relação ao estado civil, né, entre os governantes, porque toda autoridade é constituída por Deus, e nós vimos que a autoridade ela também vem acompanhada com uma potestade, porque toda autoridade ela é revestida de autoridade. No nosso caso, a nossa autoridade é revestida pelo Espírito de Deus, benéfica, porém, nem toda autoridade é revestida pelo Espírito de Deus. Pode também ser revestida pelo espírito maligno. E aonde que ele vai trazer cansaço, fadiga, perseguição para a igreja. E é nesse motivo que Paulo fala para nós orarmos pelas nossas autoridades, para que nós venhamos ter paz. Porque sempre atrás de uma autoridade existe uma potestade, seja boa ou seja má. Contudo, é bom os senhores saberem que dentro desse assunto de potestade, logo nos primeiros versículos, existe uma discussão gigantesca entre os teólogos, tá? Então, você vai ver opinião de um, opinião de outro. A minha opinião formal, pelo que eu entendo, é dessa maneira. Toda autoridade é revestida por uma potestade, seja de potestade boa ou seja de potestade má, tá? Então, nós queremos que seja sempre autoridade pelo Espírito de Deus, para que a gente venha ter paz, né? Mas que a igreja esteja sempre alerta. Logo no capítulo 14, Paulo ele vai tratar sobre a discussão que estava tendo dentro da igreja entre fortes e fracos. Por quê? Porque os fortes estavam passando por cima dos nervos. E os fracos estavam julgando os fortes sem conhecimento algum. Então Paulo vai lá e chacoalha a figueira ali e joga todo mundo pro chão. Fala assim, ó, você que é forte, não passa por cima do fraco. Porque se você se diz forte e não suporta a fraqueza do fraco, a pergunta é, quem é fraco aí? Interessante, né? Se você se diz forte e não suporta a fraqueza do fraco, a pergunta que tem que ser feita é, quem é forte? Então Paulo está colocando o forte no lugar dele. Em contrapartida, Paulo olha para o fraco e fala, e você, já que você não quer ler palavra, não quer aprender, então não julgue. Não julgue, porque você não tem condição de julgar. Só pode julgar aquele que tem condição de conhecimento para poder julgar a prática do outro. É nesse sentido que Jesus diz, quando julgar, julgue segundo a reta justiça. A única condição que nós não temos de julgar é a questão salvífica. Só isso. A questão salvífica, eu e você não temos condição de saber se quem foi para o céu ou não. Nós fazemos um pré-julgamento, ou temos um pré-conceito. Mas não é um conceito mútuo, fidedigno, porque nós não temos o dom da onipresença, nem da ciência, nem da potência. Nós não somos Deus para saber. Deus sabe. Ah, pastor, mas fulano de tal, parariba. Não, tudo bem. Tudo ainda assim é pré-julgamento. Às vezes é um pré-julgamento até com muita ênfase, né? Que fala, não, é impossível. Se aquele lá for salvo, quem sou eu então na Vila do Pão? Então assim, você fica meio, né? Mas na questão salvífica, nenhuma passagem da Bíblia nos dá o direito de julgar. Ninguém tem o direito de falar aquele ou aquele outro foi. À luz das Escrituras, nós não temos isso. Mas julgar segundo a reta justiça é lícito, é bom e é justo e é bíblico. Quando é que eu julgo segundo a reta justiça? É quando eu tenho evidências, eu tenho argumentação, eu tenho provas, não são palavras levianas. E o indouto, o nércio na fé, ele quer ser juiz sem ter conhecimento de causa. E no caso aqui, Paulo estava brigando, estava ensinando eles, repreendendo eles, porque eles estavam discutindo por causa de comida. Ah, mas porque aquele lá comeu comida sacrificada? Ah, não, mas não pode comer comida sacrificada. Ah, mas pode. Essa era a discussão. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Gente, não reduza a salvação a meras comidas. Não faça isso. Você que é forte, não provoque a insensatez do fraco. Se você é forte, abre mão dos teus prazeres para que você não seja pedra de tropeço para o mais fraco. E você que é fraco, não torne para você juízo de condenação ao julgar aquilo que você não conhece.
que Paulo faz? Derruba todo mundo e coloca todo mundo no mesmo patamar. Nenhum maior que o outro. Equilibra o negócio ali. Se obedeceram, só na glória vai saber se obedeceu ou não, né? Que sirva para nós, que eu e você. Porque Paulo, quando agora nós chegamos no capítulo de número 16, não, capítulo de número 15, desculpa. Quando nós chegamos no capítulo de número 15, olha só o que ele fala nos primeiros versículos. Deu para ambientar até agora? Ficou bem claro onde que nós estamos? Amém? Então tá bom, vamos lá então, vamos para a nossa última jornada aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de vós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, a injúria dos que ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente, em uma voz, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nesse comecinho do capítulo 15, Paulo, ele conclui o capítulo de número 14, dentro dessa discussão. E você percebeu que ele fala aqui, ó, e nós que somos fortes? Paulo ele já se coloca como um crente forte. Por quê? Porque somente o crente forte consegue se abster de algum prazer em amor ao próximo. Somente um crente que é forte espiritualmente, um crente que tem comunhão com o Pai, que entendeu o que é salvação e entendeu o valor de uma pessoa que se escandaliza, ela tem condição de se abster de um prazer pessoal por amor do próximo. Difícil isso acontecer, né? Na nossa atualidade. Mas é isso daqui que Paulo está falando. Paulo está falando aqui, nós que somos fortes, seguimos o quê? Os mesmos passos de Cristo Jesus. Porque no verso de número 3 ele fala, ó, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram caíram sobre mim. Ô irmãos, espera aí, quem é Jesus Cristo? Quem era Jesus Cristo antes da encarnação? Não era o Logos? O Deus vivo, todo-poderoso, o Criador do céu, da terra? Ele era dominador de todas as coisas. Você acha mesmo que Jesus precisaria vir à terra se ele quisesse acabar com tudo? Você acha mesmo que Jesus Cristo, ele veio aqui, ele se esvaziou da sua glória para ser bajulado? Claro que não. Jesus já sabia de tudo. Tem um escritor, me foge a memória agora quem que é, mas a frase dele é maravilhosa. Ele fala assim, Jesus Cristo foi o único homem a pisar na terra com total consciência de tudo que ia acontecer na sua vida. Jesus Cristo sabia que ia ser perseguido, Jesus Cristo sabia que ia ser negado, Jesus Cristo sabia que ia ser morto, Jesus Cristo sabia de tudo, mas ele não se agradou a si mesmo, mas antes se entregou por nós para resgate de nossas almas. Por que Paulo está falando isso? Para que eu e você venhamos ter consciência de que o nosso irmão tem o mesmo valor que nós, que vocês têm o mesmo valor que eu tenho o mesmo valor do que vocês. Então, se eu estiver fazendo algo que cause escândalo em algum de vocês, se eu souber, vocês podem ter certeza que eu vou fazer o máximo possível para não fazer nada na frente de vocês, para que não cause escândalo. Eu vim de uma denominação pentecostal, e lá tem os seus usos e costumes.
E vou falar abertamente aqui, dentro da Assembleia de Deus, obreiros não podem usar bermuda. Dentro da Assembleia de Deus, não. Há algum pecado em usar bermuda? Claro que não. Poxa vida. Não tem nem como discutir uma coisa dessa. Porém, é um uso e costume da casa. Nesse sentido, eu já vi muitas pessoas se escandalizarem ao verem pastores e presbíteros de bermuda. Eu, pastor Wellington, sabendo da fragilidade dos irmãos, pode sair na cidade inteira e pergunta se algum dia algum deles me viram de bermuda. Nunca me viram de bermuda. Porque eu acho que é pecado? De maneira nenhuma. Mas por causa de uma coisa tão boba, o meu irmão ia tropeçar por causa disso? Não, deixa eu ficar de calça. Não tenho problema com isso. Isso daqui é um exemplo chulo. É um exemplo bem simplório, que não tem relevância nenhuma. Mas, só para vocês entenderem como é a vida ministerial. Às vezes, nós abrimos mão de nossos próprios prazeres, de nossos próprios lazeres, para não causar escândalo em ninguém. Só que isso daí não tem que vir só de mim, tem que vir de todos. Um tem que olhar para o outro e saber, poxa, peraí, se eu sei que isso daqui pode causar escândalo, Paulo está falando, nós que somos fortes, devemos de negar os nossos próprios prazeres. Por quê? Porque vale muito mais ser aprovado por Deus do que ser pedra de tropeço por um outro irmão. Ah, pastor, mas isso daqui é tão banal. Sim, e é por coisas banais que as pessoas tropeçam. É por coisas banais que vem um escândalo. E de um abismo puxa outro abismo. E aí vai indo, vira aquela bola. De repente uma coisinha desse tamanhozinho que você poderia ter evitado, se torna um negócio desse tamanho assim, ó. Isso que eu estou falando para vocês é conhecimento de causa. Eu já vi muito isso acontecer. E Paulo está nos falando aqui, ó. E ele fala, ora, verso 4, pois tudo quanto outra hora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você lembra que no comecinho que eu falei assim, será que eles ouviram? Não sei se a igreja de Roma ouviu tudo que o Paulo falou, mas se está escrito aqui hoje, é para nós, não é? É para que nós venhamos ter esperança, para que nós venhamos andar segundo as veredas da justiça das Escrituras. Somos protestantes, sim ou não? Amém? Sola Escritura, sim ou não? Então o que está escrito acabou. Isso que eu estou falando numa questão literal. Eu amo pregar expositivamente por causa disso. Porque quando alguém fala assim, não, pastor, é doidura isso. Eu falei, vai brigar com quem escreveu, eu não tenho culpa, só estou recitando. Só estou falando aquilo que não é meu. Sou um tagarela, né? Repito coisas que não são minhas. Por quê? Porque é para a segurança nossa. Paulo falando aos Coríntios, ele fala assim, ó, por isso eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Então, Paulo, com essa segurança, ele mostra, falando que, para nós, o sentido de ver nas Escrituras é porque nos gera esperança. E gerando em nós esperança, disse Paulo no capítulo 5, não teremos confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre o povo dele. Então Paulo ele conclui agora o capítulo de número capítulo de número 14, é concluído agora aqui no versículo de número 7. E depois do versículo de número 8, Paulo ele começa com uma outra verbação. Ele vai falar sobre a unidade na diversidade. E ele vai usar a própria Escrituras para mostrar que a graça já era anunciada desde a antiguidade. Vamos ler até o verso de número 13, do 8 ao 13. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, Salmo 18, 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome.
E também diz, Deuteronômio 32, 43, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, no Salmo 117, verso 1, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. E também Isaías 11, 10 diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança nos acha de todo gozo e paz no vosso crer, para que seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Paulo mostra que Cristo veio tanto para judeus quanto para gentios, cumprindo promessas e incluindo todos no plano de Deus. Lembra que até agora que estava tendo uma briguinha entre judeus e gentios? Paulo pega a Torá, pega os salmos, pega a lei, pega os profetas e mostra que a graça está sendo anunciada desde os primórdios, que ela seria derramada sobre os gentios. E louvado seja Deus que chegou até nós. Louvado seja Deus que chegou até a nossa tenda. E Paulo ele continua, a partir do verso de número 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitáveis, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Paulo, agora ele se justifica. O porquê que ele pregou tão ousadamente. Porque a carta de Paulo aos Romanos, vocês já perceberam que ela não é uma simples carta. Na nossa atualidade, nós consideramos a carta de Paulo como um compêndio, um baluarte, uma carta que serve para fundação de igrejas. A carta de Paulo ela é estudada em meios de direito para entender os meios que Paulo usa aqui, questão de justificação, questão de legitimação e tudo mais. Essa carta já foi estudada. A carta aos Romanos convenceu grandes homens da história. Agostinho de Hipona é um exemplo deles, Martinho Lutero. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta extremamente forte e robusta. E ele fala aqui o porquê que ele fez isso. Porque ele é ministro de Deus. E ele está trazendo a memória. Lembra que eu acabei de falar aqui? Tico-tico no fubá, tagarela, falando aquilo que não é meu? É o que Paulo está falando aqui. Eu só estou trazendo a memória de vocês aquilo que vocês já sabem. Como eu sei que aí não foi nenhum apóstolo que fundou a igreja, e eu sei que não tem nenhuma autoridade apostólica no meio de vocês, então eu preciso falar mais energicamente, porque a mim, ele está dizendo aqui, a mim foi confiada essa tão gloriosa vocação, que é ser o quê? Ser apóstolo dos gentios. Paulo está se justificando porque ele foi pesado em algumas partes aqui. Porque pode ser que naquele momento, Paulo, como inteligente como que era, ele já pensou, opa, alguém aqui vai querer me descascar e vai falar para mim. Quem que é esse daí querendo falar desse jeito conosco? Paulo ele já se apresenta aqui. Falou, eu só estou falando do jeito que eu estou falando porque o próprio Deus me deu a autorização e me constituiu como apóstolo dos gentios. Não é isso que ele fala em outra carta? Cefas, apóstolos da casa, dos judeus, e eu, Paulo, apóstolo dos gentios, os de fora. Então Paulo, ele fala que ele tem esse amor por conta da obra de Deus. E no verso de número 20 ele fala assim, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não
onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheio. Se você continuar lendo, você vai ver que Paulo, ele tem um desejo de ir para Roma. Só que o desejo de Paulo ir para Roma não é de ir para trabalho. Por quê? Porque a igreja lá já está estabilizada. O desejo de Paulo é ir para lugares aonde não tinha igreja. Porque Paulo é um plantador de igreja. Ele quer estabelecer a igreja, ele quer anunciar o evangelho aonde não tem crente. Se Roma é de passar um momento com eles. E não só isso. A partir do verso 22, Paulo ele vai falar assim, olha o 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando a muitos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Olha aqui, o Paulo não estava indo lá para trabalhar, porque Paulo ele falou assim, eu vou avançar, vou pregar o evangelho, que eu estou na minha viagem missionária, porém o meu desejo de ir para Roma é só quando não tiver mais trabalho aqui. Quando não tiver mais trabalho aqui, eu vou a Roma, eu chegando em Roma, eu vou me desfrutar junto com vocês, espero, olha só o que ele vai falar ainda mais para frente, eu espero de vocês, se vocês puderem, nos ajudar nessa tão honrosa obra, que é a obra de coletar oferta para enviar para Jerusalém e para enviar Paulo à Espanha na obra missionária. Porque para Paulo e para todo aquele povo lá, Espanha era considerado o fim da terra. Paulo ia chegar aos fins, o fim do mundo e até os confins da terra. Confins da terra era a Espanha naquele momento. Só que nós não temos informação de que Paulo foi realmente para a Espanha. Porque logo depois, Paulo ele foi preso, pelos romanos e foi para Roma. Para Roma ele foi, mas não como uma viagem missionária. Ele foi preso. E nós não temos informações bíblicas de que se Paulo foi ou não para a Espanha. Nós temos na história da igreja, um dos pais da igreja, se não me falha a memória, não vou falar o nome dele porque eu vou errar. Eu escutei o nome dele hoje e acabei esquecendo. Bem no primeiro século, já no ano 90, ele escreve acerca de que Paulo chegou na Espanha. Tá? Mas isso daí já é uma informação extra-bíblica, já entra já nos escritos da patrística, dos pais da igreja. E um dos pais da igreja diz que ele chegou na Espanha. Só que as informações de Atos dos Apóstolos não fala isso. Ele fala que ele só foi até a Roma e ficou preso em Roma e se encerra então. Logo no ano 65, Paulo ele morre, decapitado pelo imperador Nero. Então, Paulo ele tinha o desejo de ir a Roma, mas de férias, vamos colocar assim, não a trabalho, porque ele já queria chegar em Roma, tido evangelizado tudo aquilo lá, para ele só desfrutar e dali de Roma ele partir então para a Espanha. Porém, os planos de Deus não são os nossos planos, Paulo ele foi para Roma sem gastar R$1. O governo custeou tudo lá para ele. Mas Paulo ele é tão extraordinário nesse sentido que ele fala que as prisões dele estavam produzindo, e estava sendo benefício para o evangelho. Porque nas prisões do apóstolo Paulo, toda a guarda pretoriana estava sendo convertida. Ele escreve isso aos Filipenses. Estava sendo convertida. E os guardas pretorianos, sendo convertidos por Paulo, o que acontecia? Movimentação de cartas. Evangelização. Paulo estava usando todas as estratégias necessárias para que o evangelho fosse anunciado. Então Paulo era um estrategista. Chegamos então agora no versículo de número 30. Ele vai fazer um rogo, versículo 30 ao 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito,
que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-os pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo ele conclui o capítulo 15 com um rogo, pedindo para que a igreja orasse por ele, para que a obra de Paulo ao chegar em Jerusalém fosse bem aceita. Porque Paulo sabia que se a igreja da Judéia negasse a oferta dos gentios, ia ser muito mais difícil a aceitação entre ambos. Então Paulo estava rogando, ele tinha essa preocupação. E Paulo, nos versículos atrás, no verso 27, Paulo ele fala sobre a alegria dos gentios poderem ajudar fisicamente, monetariamente, os judeus. Por quê? Porque os gentios foram beneficiados espiritualmente através dos judeus. Não é que é uma moeda de troca, mas é um amor fraternal. Paulo ele chega a citar que quando ele falava que uma igreja estava com necessidade, a igreja que ia ajudar se manifestava na hora com alegria e júbilo pelo privilégio de poder ajudar. Então Paulo ele está mostrando que a igreja gentílica era uma igreja boa depois de convertida, uma igreja de coração saudável quando cria no Senhor Jesus Cristo. E Paulo está querendo equilibrar tanto os judeus quanto os gentios lá na cidade de Roma. Lembra que Roma naquela época tinha quase 1 milhão de pessoas. Então era uma baita de uma cidade, né? Vista Alegre tem quantos habitantes? 10 mil habitantes. Olha, não preenche nenhum bairro de lá. Lá tinha 14 bairros. Meu Deus, então imagina o tamanho da população que não tinha, né? Tanto de gente que não tinha. Bom, encerramos então o capítulo de número 15. Agora no capítulo de número 16, Paulo ele vai concluir com muitos agradecimentos. Ele vai saudar. Mas o verso 1 e o verso 2 diz assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Existem muitas igrejas que usam esse versículo para defender o ministério diaconisa. Já viu esse termo da diaconisa? Mulher, né, como diácona. A palavra aqui, ela também serve como servidor ou servidora. Não quer necessariamente dizer em sentido de função ministerial. Porque essa palavra diáconos aparece em diversas passagens. E a única passagem que foi estabelecida para separação ministerial, nós temos em Atos dos Apóstolos, onde os 7 diáconos foram separados pela igreja. E entre eles tinha Estevão, Filipe, Nicolau, um prosélito de Antioquia e tantos outros ali. A única vez que aparece como forma de separação ministerial é ali em Atos. Depois nós temos em Tito e Timóteo, que se refere a diáconos já consagrados ao ministério. Aqui não se está dizendo respeito a uma ordenação, mas Paulo está mostrando que Febe já era uma trabalhadora dentro do evangelho. Assim como Júnia, Maria, Febe, Priscila, tantos outros e outras que Paulo cita, como já estavam trabalhando constantemente. Talvez Febe precisou de uma atenção especial para esse momento aqui. Por isso que Paulo então usa essa expressão, receba Febe, porque tem traduções que falam, ela já é uma diaconisa. Existe tradução
de trabalhadora, serviçal, se não me engano, a NTT, nova versão atualizada. Nova versão atualizada. Ela já tem essa palavra já, que serve como diaconisa. Já tem tradução assim. Então nós temos que tomar cuidado. Há uma possibilidade da mulher trabalhar na igreja? Com certeza. Pelo amor de Deus, quem é a igreja e quem somos nós sem as mulheres dentro da igreja? Mas função de ordenação, segundo as escrituras, como nós somos solo escrituras, amém? Protestantes, amém? Segundo as escrituras, nós não temos ênfase sobre o ministério ordenado feminino, mas nós temos abundantemente passagens nas escrituras que defendem o trabalho das mulheres dentro da igreja. E ai de nós se não forem o trabalho das mulheres. Se trabalhamos para Deus, seja com posição ou não seja com posição, que seja para a glória e exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois disso, do verso de número 3 ao verso de número 16, Paulo ele recheia aqui de nomes. E ele vai falar um monte de nome aí de pessoas que foram dignas de terem seus nomes eternizados aqui dentro das Sagradas Escrituras. E no verso de número 17, Paulo, ele pisa no freio. Que interessante, né? Paulo é estrategista. Parece que ele está encerrando no Manais, né? Aí ele vai lá e dá uma puxão de orelha de novo. Olha lá, olha o verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provocam divisão e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele, porque essas tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e por suaves palavras e lisonjelas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, que quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do vosso Senhor seja convosco. Paulo, você conhece aquele morcego que a morde e sopra? Já viu já aquele morcego que morde e sopra? Ele morde e ele vai ficar soprando. É o que Paulo faz. Paulo dá uma batida e depois ele fala, não, calma, ele amansa. Isso daqui é uma verdade. Se tem desordeiros no meio da nossa igreja, nós temos que repreender, colocar à prova, ensinar, instruir com todo amor, longanimidade. Contudo, na persistência, Paulo fala, não tenha nem comunhão. Não tenha aquele vínculo de comunhão. Quer vir? Vem, fica aí, não tem problema nenhum. Mas não tenha entranhas de misericórdia e comunhão. Porque isso daí pode prejudicar. Contudo, nada de ira, sempre com misericórdia e com singeleza. É por isso que Paulo fala, se está com desacordo de toda a doutrina que eu falei até agora, aí vocês notem quem são. Notem. Tem que estar fora da doutrina. Se estiver dentro da doutrina, abrace e se amem. Está fora da doutrina, deixa ele quietinho lá. Não tenha, porque ele fala lisonjeosamente. Você viu o que Paulo fala aqui? Ele fala agradavelmente para poder enganar as pessoas. E quem que veio para enganar, meus irmãos? Não é o falso profeta? Judas, ele diz que os falsos profetas bajulam os outros por causa do seu próprio interesse. Eu vou começar a escrever um livro agora, no começo do ano, já estou encaminhando ele, que eu quero falar sobre as várias facetas de um falso profeta. E eu quero pegar toda essa roupagem de um falso profeta e reduzir tudo dentro de um livro, com todos os apontamentos que tem. A fala doce, a persuasão, a aparência, o jeito de falar, quem são, como que são, tudo à luz das Escrituras. E nós vamos ver que com muita facilidade as pessoas são enganadas pelo seu próprio desejo. Eu já vivi um momento que eu estava pastoreando uma igreja e veio um rapaz de fora e aquela mania de profetizar, levantou, virou assim para mim e falou assim, assim diz o Senhor. E eu fiquei olhando, né? Eu sempre meio incrédulo com essas coisas, meus filhos já racham o bico lá embaixo já, né? Aí ele, assim diz o Senhor,
Eu tenho visto as tuas lágrimas de madrugada. Meu filho lá atrás já começou a rachar o bico da risada. Aí eu fiquei só escutando e tal, falei, amém, tá, foi embora. Aí eu olhei pra cara do meu filho, por que você estava dando risada? Pai, não ora de madrugada? Eu falei, não oro mesmo. Eu durmo de madrugada, não consigo orar de madrugada. Eu queria orar muito de madrugada, mas eu não consigo orar de madrugada, eu durmo. Agora vem um enviado e vem falar para mim que ora de madrugada. Comigo não cola. Mas com quantos isso já não funcionou? Aí, note, olha só que interessante. O falso profeta levanta e fala, eu tenho visto as tuas orações de madrugada. Aí a pessoa que está escutando é mais mentirosa que o falso profeta. Porque ela vai chorar, ela vai falar, é verdade, eu oro de madrugada. E a miserável nem ora de madrugada também. É pior do que o falso profeta, se engana pelo seu próprio desejo. Então por isso, meus irmãos, que nós temos que sempre levantar a bandeira. Sola as escrituras, a verdadeira revelação está aqui. Ó. Eu mesmo no meio pentecostal, no meio de avivamento, no meio dessas coisas, eu sempre fui muito cético a isso. Deus mudou meu coração para esse momento, eu tenho certeza disso. E Paulo está falando para a gente, tome cuidado com isso. Porque o falso profeta fala doce. Ele fala aquilo que o teu coração quer escutar. Deus não. Deus ele já fala assim, ô miserável, se converta, larga esse pecado. Deus ele já fala desse jeito para você se despertar. Agora o falso profeta não, ele fala, Deus está vendo a tua oração de madrugada. Ele vai falar bonitinho, lisonjeoso para poder enganar. Então Paulo fala, notem esses daí, não tenha comunhão com eles. Fica quietinho lá, deixa eles para lá. E agora, a partir do verso de número 21, Paulo ele conclui, até o verso de número 24, né? 21, 24, ele fala sobre aqueles que estão acompanhando o apóstolo Paulo. E vocês notaram que quem escreveu essa carta não foi Paulo? Foi Tércio. Olha o verso de número 22. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. A carta de Paulo, escrito por Tércio, que era um amanuense, um escritor naquele período. Né? Nós atribuímos aqui Paulo, a carta e tudo mais, mas essa inferência aqui é sempre bem interessante. E Tércio foi esperto, né? Deixa eu eternizar meu nome aqui, meu filho. Ó, eu escrevi essa carta, hein? Deu muito trabalho para escrever esse negócio aqui, hein? Então escutem ela aí. E para concluir, verso de número 25 ao verso de número 27. Paulo ele vai terminar com uma doxologia. Sabe o que é uma doxologia? Doxologia é um hino de louvor à divindade. É uma expressão de mais alta intelectualidade e pureza de coração ao ser divino. Era muito comum no mundo pagão escreverem hinos para Zeus, para Poseidon, para Afrodite, para os deuses ali. E Paulo, não só Paulo, mas Pedro e muitos outros escritores, Judas também, termina as suas cartas com uma doxologia, expressando uma profunda gratidão e louvor à divindade suprema. No nosso caso, como cristãos, nós expressamos a nossa doxologia em todos os cultos, em todos os momentos que nós acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos para o alto e contemplamos a natureza, olhamos para uma árvore e suspiramos o agradecimento ao Deus, nós estamos prestando a Ele uma doxologia, um hino de louvor e adoração por um ser tão grandioso e digno de toda adoração. Olha só como Paulo termina. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, aguardo em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno para obediência por fé em todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador. Olha só que interessante. Segundo o meu evangelho. É aqui que muitos dizem que é o evangelho segundo escrito por Paulo.
Sabia que você pode escrever um evangelho? Você pode falar um evangelho? Porque evangelho é falar boas novas. Boas novas de salvação. Quando nós pregamos, nós anunciamos o evangelho. O evangelho é boas novas de salvação. Que eu e você venhamos ser grandes homens e mulheres para a glória e exaltação do nome do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Demos por encerrado então essa carta, essa epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma e para a igreja de Vista Alegre. 5 meses e 1 semana. Conseguimos concluir então uma carta de 16 capítulos. Permitindo Deus, a partir de semana que vem nós vamos iniciar uma nova jornada aí, né? Nós vamos entrar com a revista. Então não deixe de vir, porque vai ser muito interessante e Deus vai dar estratégia para nós cada dia mais crescermos em graça e conhecimento. Vamos orar ao Senhor? Pai, diante da Tua glória, uma vez mais, Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos por esse tão grande privilégio, Pai, que o Senhor nos deu, de podermos ter desfrutado, Senhor, das benéfices desse livro, tão importante na história da Tua igreja. Essa carta, Senhor, que foi endereçada à cidade de Roma, mas que ressoa, Senhor, há milênios, para chegar até a cidade de Vista Alegre. Senhor, que esses ensinamentos venham despertar em nós, Senhor, o desejo de nos tornarmos cada dia mais a Sua imagem e a Sua semelhança. Que nós, Senhor, venhamos andar segundo as pisaduras de Cristo Jesus, para que o Senhor, Pai, possa em tudo ser exaltado, glorificado, e que as Suas bênçãos, Senhor, possa recair sobre essa igreja. Que nós, Senhor, segundo o Teu Evangelho, possamos ser livres, Senhor, de toda a tentação do mal. Que nós possamos andar segundo as veredas da Tua justiça. E que nós possamos andar também, Senhor, com o pendão real, anunciando as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Continue abençoando o Teu povo. Continue despertando a Tua igreja. Continue, Senhor, trazendo aqueles que hão de ser salvos. Dê-nos, Senhor, estratégias para anunciar a Tua verdade, para que o Teu nome possa ser glorificado. Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te glorificamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que crêem, diga comigo amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite e até domingo.